conheci há alguns anos, ele tem um grupo de network. Aí, falei, bom, vamos embora, né? O que ele fala, como meu mentor, a gente segue, né? Aí eu falei, vou pesquisar esse cara. Comecei, e ele falou, não, porque o grupo dele é forte nos Estados Unidos. Eu falei, isso é comigo. Tenho muitos amigos lá, comecei a fazer meus contatos. Você já ouviu falar de um cara assim, que chama Alexandre Damiani, de um negócio que chama Recomendo? Cara, foi unânime dizer a importância do Recomendo lá nos Estados Unidos. Falei, opa, então peraí, pode ser que esse cara seja legal, né? Pode ser que esse negócio funcione. Falei para o meu mentor, beleza, eu topo, você quer me colocar nesse grupo, aí vamos embora. Aí montou o meu grupo, que hoje eu coordeno o Recomendo Ecossistema aqui no Brasil, que é um Recomendo 100% digital. Então, quando o Damiani fala, porque eu não vejo a hora do presencial, eu não sei nem o que é isso, porque o meu grupo nasceu digital. E eu estou louca para participar de um grupo presencial para entender o que é isso que ele fala do presencial. Aí, beleza. Passei uns 2 meses, 1 mês e meio, aí me chama, aí eu falei, cara, mas esse negócio deve funcionar, você conhece gente e tal, pô, eu sou vendedora, vivo disso. Beleza, o negócio começou a esquentar, e aí me convidaram para ser presidente do grupo. Aí eu falei, caraca, meu, que raio que um presidente de Recomendo faz, né? Que será que eu tenho que fazer na vida? E isso tudo foi para mim um grande aprendizado em 2020, porque eu posso dizer com toda certeza, gente, se não fosse pelo Recomendo, ter conhecido o Damiani lá atrás, eu com certeza não estaria aqui podendo trazer para vocês um dos meus sonhos, que era lançar um livro. Tudo isso só aconteceu por causa do Recomendo. Porque o meu outro grupo do qual eu tenho mentor, ele não permite que a gente faça negócio. É um grupo de troca, é um grupo de troca de experiência, mas não de network. E eu Recomendo, para mim, conectou tudo na minha vida, porque eu falei, cara, tem a ver com o meu propósito, que é ajudar as pessoas com o negócio dela, tem a ver com o tipo de propósito que o Recomendo leva, que é fazer com que as pessoas gerem negócio ajudando outras pessoas. E quando eu comecei a conectar tudo isso, demorou alguns meses, né, para você entender, cair nesse mundo, ainda mais no meio da pandemia, eu falei, gente, agora eu entendi o que eu Recomendo. Então, não é porque o Ale está aqui, porque eu falo isso para os meus amigos, eu hoje dedico pelo menos 40% do meu tempo total de agenda, eu tenho 3 empresas, trabalho em várias redes sociais, mas 40% do meu tempo eu me dedico para o Recomendo. E com muito amor, e com muita gratidão, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para o que o Recomendo já fez na minha vida. E eu posso dizer que, assim, a semana retrasada eu liguei para o Ale e falei, Ale, eu vou lançar o livro dia 6 de maio, cara, só que vai ser um lançamento para todo mundo. E eu tenho uma dívida eterna com o Recomendo, que eu quero que o Recomendo seja o primeiro a receber esse conteúdo, eu quero ajudar os empresários do Recomendo primeiro, porque como você começa doando, gente? Para quem trabalha com voluntariado, enfim, e acredita que doar faz parte da nossa vida no universo, você começa doando em casa, você começa doando com as pessoas próximas. Não adianta você levar a cesta básica lá no asilo se você não está resolvendo os problemas da sua família, de casa, né? E eu acho que é um pouco disso. E eu quis, e agradeço a Lê por estar aqui, porque eu fiz questão de estar aqui em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, antes de abrir o livro para todo mundo. Então, eu queria convidar vocês para esse bate-papo, se vocês quiserem interferindo, eu acho que é mais um bate-papo mesmo, justamente para poder falar para vocês do que eu coloquei aqui nesse livro. Nesse livro, com todo o nosso movimento do ano passado, da pandemia, de crise, aqui no Brasil, não só saúde, né, mas política, financeira, quem é brasileiro e que está aí, quem não é, sabe o quanto que é difícil a gente viver no Brasil com tantas crises junto, né? A gente fala que se fosse só a pandemia, para a gente até já teria resolvido, mas não é, aqui é tudo junto, a gente gosta de uma vida intensa. Então, a gente tem crise política, crise de saúde, crise financeira, tudo junto. E aí, o ano passado,
eu, como vendedora, eu desenhei esse método que vocês estão vendo aí, que chama venda de valor, ó, e eu venho trabalhando nas redes sociais aí pelo menos há uns 2 anos e meio, levando o método de vendas para as pessoas, porque é o que eu vejo. Eu vejo que, principalmente para pequenos empreendedores, pequenos empresários, as pessoas se apaixonam pelo produto, pelo negócio, conhecem muito bem o negócio delas, mas não sabem vender. E aí não adianta, gente. Se você é um empreendedor e um empresário que não sabe vender, você tem 2 caminhos. Ou você aprende, ou você arruma um sócio que te ajuda nesse sentido. Porque senão você vai virar uma ONG, né? Senão você vai virar propósito. E eu acho que a gente que constrói uma empresa, ou monta uma empresa, um negócio, não dá ainda para a gente viver só de propósito. Eu tenho, lógico, que por trás de todos os meus negócios, um propósito bem desenhado. Mas eu também preciso ganhar dinheiro para ampliar minha condição de executar o meu propósito. São coisas que se complementam, não são coisas na minha cabeça que se anulam, né? Infelizmente ou felizmente, ainda não virei uma multimilionária que fala, não, hoje eu vou viver só de propósito. Não dá. A menos que a gente quiser ir lá para o Tibete, vai, né, para esses lugares que as pessoas plantam para sobreviver, não foi o estilo que eu assumi de vida. E se tiver alguém, ok, cada um dentro da sua história. E aí, durante o ano passado inteiro, eu fiquei mentorando empreendedores e empresários que estavam perdendo o negócio, que não sabiam o que fazer com seus negócios mediante uma crise, mediante uma pandemia. E uma das coisas que eu vivenciei muito forte o ano passado foi justamente entender que as empresas e os empreendedores que estavam correndo não eram empresas e empreendedores que não estavam preparados para uma pandemia, mas eram empresas e empreendedores que não estavam preparados para o ano de 2020, para o mercado e para o cliente de 2020. Por quê? Vou dar alguns exemplos práticos. As pessoas me ligavam desesperada, né? Porque eu não sei como que eu falo com o meu cliente, porque o que eu vou fazer, o que eu vou oferecer. Eu falava assim, me fala qual que é a sua lista de clientes. Quantos clientes você tem na sua carteira? Por onde você se comunica com eles? As pessoas, em pleno ano de 2020, não tinham contato de clientes, não sabiam o número de clientes que tinha numa loja, num restaurante, não tinha forma ou canal de comunicação com os clientes. Ora, isso não é por causa da pandemia que você tem que ter, gente, isso é porque, cara, como é que você tem cliente que você não sabe onde está, onde vive, como se comunica com ele, não tem as informações básicas. Então, eu comecei a perceber ao longo do ano passado, dentro das ajudas que eu fui fazendo live, eu fiz mais de 120 lives no ano passado, gente, para poder ajudar as pessoas a se reinventar em vendas nesse momento de crise. E eu comecei a perceber que existia uma grande massa de empreendedores que estavam se perdendo, não era pela pandemia, estavam se perdendo porque não tinham se ligado que o mercado já tinha mudado. O Zoom que a gente usa hoje, a grande escala, não sei se vocês sabem, mas ele quase faliu, porque não tinha número de usuários. Sabe quando nasceu o Zoom? 2005. 2005 nasceu o Zoom. O WhatsApp, que hoje a gente usa para vender, já nasceu, gente, há 7, 8 anos atrás. Ou seja, tudo isso que a gente está vivendo hoje, entendendo como se fosse a última maravilha, já existia. E a minha pergunta é, por que a gente não usava? Por que a gente não usava isso a favor do nosso negócio? Então, eu acabei juntando muito das percepções de todas as mentorias que eu fiz no ano passado, e foi daí que nasceu o livro, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e a ideia é passar para vocês o que eu trouxe para esse livro, como grandes pilares, para você poder também rever no seu negócio, e foi em cima de tudo que eu vivi que eu resolvi escrever, porque eu achei que o livro eu conseguia, de uma forma muito mais ampla, pulverizar esse conhecimento, e é isso que eu pretendo dividir um pouquinho hoje com vocês, se vocês tiverem afim, e se em algum momento vocês quiserem vender, né, gente? Tem alguém precisando vender aí? Porque eu acho que essa palestra, para quem está aqui e não precisa vender, é desnecessária, gente.
Então, vai fazer outra coisa, vai passear com o cachorro, vai dar atenção para o filho, vai para uma praia, vai para qualquer lugar, mas não precisa ficar aqui, não. Porque esse bate-papo é mais para quem quer vender mesmo. Então, é sobre isso que eu vou falar. Vou só desligar meu ar aqui, que senão eu fico sem voz. Ale, posso compartilhar aqui então, né? Pode sim, pode compartilhar. Tá. Bom, vamos lá, depois eu mostro o livro. Basicamente, eu queria mostrar um pouquinho da onde eu venho, até para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Eu trabalho a vida inteira, ou trabalhei a vida inteira numa carreira corporativa, onde eu fui desde promotora, de chão de loja mesmo, de lombar caixa nas costas, de criar ilhas e pilhas promocionais, carreguei muita caixa de cerveja, Coca-Cola, já carreguei toneladas de asinha de frango, eu trabalhei muitos anos na Coca-Cola, na Sadia, na Pernod Ricard, e dentro da minha carreira corporativa, eu sempre trabalhei muito nas áreas de vendas e trade, merchandising, execução de ponto de venda. Eu não sei se o nome aí em Portugal é o mesmo, Ale. Me desculpa aí a ignorância, mas eu não sei. Tá? Então, é quem organiza os pontos de venda. E durante muitos anos, eu fui desenhando, eu amo pessoas e amo vendas, né? E eu, dentro desses dois pilares, extremamente simples, né? Eu fui desenhando minha carreira. Então, eu venho de grandes empresas, trabalho aí há mais de 30 anos dentro dessas organizações, mas efetivamente nos últimos 14 anos, eu montei uma consultoria, eu ia fazer, eu já estava naquela toada, quando a mulher começa a chegar próximo dos 40, aí a gente já começa a querer ser mãe, já não dá para, né, jogar muita coisa para frente. Eu falei, não, gente, eu quero ser mãe também, eu quero entender como é que é esse negócio, e dentro da área corporativa, do nível que eu vivia, que era já no nível executivo bem alto, era muito complexo na minha cabeça fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí foi que eu resolvi sair do mundo corporativo, abrir uma consultoria, e hoje, tem 14 anos aí de mercado, nós atendemos aí, eu trago alguns clientes para vocês entenderem qual tipo de cliente que a gente atua até hoje. Dentro de todos esses anos de carreira, quando foi há uns 2 anos e meio atrás, eu resolvi que eu não queria trabalhar só com cliente grande. Por quê? Porque eu vi os empreendedores no Brasil muito perdidos ainda no sentido de vendas, e eu falava, gente, se eu ajudo uma Coca-Cola a vender, uma Heineken, uma BRF, uma JBS a vender, por que eu não pego as ferramentas que eu usei e uso nos meus clientes grandes e trago em pequenas doses para o pequeno empreendedor e para o empresário? Essas pessoas precisam muito mais de mim do que as grandes empresas. E como minha equipe já estava bastante sólida, a consultoria já estava andando bastante, graças a Deus, sobrevive, viu, gente, até hoje. Graças a Deus, minha consultoria sobreviveu aos trancos e barrancos, né, Ale? Mas sobrevivemos. Eu resolvi, de 2 anos e meio para cá, migrar um pouco para esse mercado digital para ajudar os pequenos empreendedores e empresários também. Por isso que eu falo que o meu propósito com o propósito do Recomendo tem muita conexão, porque eu sabia, há 2 anos e meio atrás, que eu queria muito colaborar com a vida das pessoas, fazendo aquilo que eu sabia fazer de melhor, que era vender. E foi aí que nasceu todo o Venda de Valor, que é um pouquinho desse método todo. Então, só para dizer para vocês de onde eu venho. E aí, dentro de tudo isso, foi o que eu falei da experiência do livro. Por quê? Vamos combinar o seguinte, né, gente? Eu vejo as pessoas falando, porque vai voltar, está voltando, vai voltar ao normal. E eu não sei a leitura de vocês, mas a minha leitura é que, assim, nunca mais vai voltar aquele normal que a gente conhecia. Nunca mais a gente vai ter decisões de compra de um cliente
da forma com que as pessoas decidiam. Olha para você, né? Você compra igual você comprava em 2019? A gente não começou a tatear outros canais de compra? Quem aqui começou em 2020, ou pelo menos intensificou em 2020, a compra pela internet? Pode levantar a mão aí. Nós, no ano passado, não tivemos opção, gente. Então, quem não sabia comprar, aprendeu. Quem não sabia viver, viveu. Nós que, graças a Deus, estamos aqui para contar a história, né? Então, tirando a crise da saúde, que nem é o meu core, não é o meu foco, porque eu não sou médica, eu estou falando aqui de um retrato muito peculiar que é de negócio. Então, não dá, gente, de verdade, para a gente voltar para o mercado, ou reabrindo, ou voltando a conversar com o cliente de uma forma um pouco mais intensa, da mesma forma que a gente fazia em 2019. Não existe a menor possibilidade disso dar certo. Por quê? Porque o cliente mudou, gente. A cabeça do cliente mudou, o hábito de compra mudou. Tem coisas que eu consumo na minha casa hoje que eu dificilmente vou voltar a consumir num canal off, por exemplo, numa loja. Vou dar um exemplo, ração de cachorro. Eu tenho 4 cachorros em casa. Eu compro aquele saco de 15 quilos de ração a cada 20 dias. Só que eu tenho que ir na loja, eu tenho que carregar. Eu descobri um cara que entrega em casa e põe lá na casinha dos cachorros. Vou voltar a comprar offline para ficar carregando o saco de ração? Não vou. Então, muitas pessoas e muitos negócios encontraram uma forma de prestar serviço ao longo da pandemia, que esses serviços foram tão legais que você experimentou e paga o mesmo preço. Fala, para que eu vou na loja? Então, é em cima disso que eu resolvi fazer essa releitura. Por isso que o livro, ele é uma analogia de vendas com o jogo de xadrez. Por quê? Porque antigamente o jogo de vendas era de damas, era um jogo um pouco mais tático. Hoje não, hoje você joga no mesmo tabuleiro que é o mercado, um jogo mais estratégico. É uma jogada a uma. Você tem que estudar o seu cliente, você tem que ler onde ele está, o que ele está fazendo. Eu até, alguns dias atrás, eu mentoro muitas equipes de vendas desses grandes clientes, hoje tudo online, né? Aí o vendedor vira para mim e fala assim, de uma grande empresa, tá? Nem vou falar o nome para não expor. Ai, Pri, mas você está dizendo que eu tenho que entrar na rede social do meu cliente? Eu falo, tô. Não estou falando para você virar amigo do seu cliente, mas estou dizendo que você tem que entrar na rede social dele para entender que ação que ele está fazendo, onde que ele está veiculando, qual o foco da vida dele, que livro que ele está lendo, com quem que ele está se relacionando. Hoje, gente, você entrar numa rede social faz parte de um planejamento de vendas. Quanto mais você entender o cliente, a cabeça de quem está do outro lado, melhor. Eu até hoje dei uma entrevista aqui para uma rádio aqui no Brasil que chama Band, e aí eles me perguntaram, poxa, por que é importante, o que é importante para você entrar na internet? Eu falei 2 coisas muito simples, e que não é agora, que sempre foi. Primeiro, você tem que saber o que você quer vender. Não dá para você querer vender tudo para todo mundo o tempo todo. E segundo, você tem que saber para quem você quer vender. Entender esse cliente, entender esse perfil, que no e-commerce a gente chama de persona. Mas é o cliente, gente. No fundo, é o cliente que manda ainda no nosso jogo. E se você não entender o que você quer vender e para quem você quer vender, vai ficar cada vez mais difícil. Então, primeira coisa muito importante é a gente assumir que o cliente mudou. Logo, se o cliente mudou, não adianta você querer fazer do mesmo jeito que você fazia. Por quê? Senão você vai virar refém de preço. E hoje, todos os nossos clientes têm o preço seu e de todos os concorrentes na ponta da língua. Porque ele pesquisa. Porque ele planeja a compra. E é por isso que você tem que planejar a venda. Hoje, se eu falar para vocês qualquer coisa, gente, quanto será que está um lápis desse? Você vai falar, peraí, Pri, deixa eu procurar aqui. Em 2 segundos, você tem 50 cotações de lápis. E como
que você interfere? É justamente parando de pensar no que todo mundo faz. O que todo mundo faz, gente, vai levar você a preço. A gente tem que pensar em trazer para o cliente valor. O que é valor? É o que está por trás da sua proposta. É o que fundamenta o pilar da sua empresa. É onde que você consegue se diferenciar e estar presente na vida do seu cliente. Preço é o que é objetivo, é referência, é igual para todo mundo. Valor é aquilo que só você pode fazer por ele. Ah, Pri, mas vou dar o exemplo da ração de cachorro, tá? Pô, mas eu também vendo ração. Tá, mas você aprendeu a entregar em casa? Você aprendeu que você precisa saber o nome dos cachorros do seu cliente? Você aprendeu que você pode ajudar o seu cliente a adestrar com a ração que você vende? Você pode dar cursinhos de pequenos adestramentos com a ração, mostrar como escolher uma ração, mostrar como é importante os diferentes tipos de ração para os diferentes tipos de raça. Então, gente, vender ração não é mais só ir lá na loja, pegar e entregar. Vender ração pode ser um negócio, aonde eu, que sou a dona de um cachorro, vou olhar e vou falar, cara, vou usar a Márcia, que eu tenho mais intimidade, porque eu já conheço, tá? Pô, mas a empresa de ração da Márcia, eles me entregam pelo mesmo preço. A empresa de ração da Márcia me mostra como que eu escolho ração. A empresa de ração da Márcia fala que meu cachorro é importante, ela conhece o nome do meu cachorro. E isso, gente, ninguém vai fazer por você. Quem tem que fazer por você é você mesmo. E isso que vai começar a diferenciar o seu negócio dos negócios dos seus concorrentes. Portanto, é muito importante você saber o que você quer vender e foca e para quem você quer vender, para você entender como que você cria valor dentro da sua cadeia, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por que eu falo muito de valor? Porque quando nós fazemos uma promessa, e todos nós que vendemos algo, fazemos promessas. Por menos que você queira, você faz uma promessa. Tem uma empresa, você faz uma promessa. Essa promessa, eu estou falando um pouquinho agora de neurovendas, ela cria um espaço mental na cabeça do cliente. Já aconteceu com vocês, de repente, de te falarem de um produto e, de repente, você falar, putz, vou experimentar. E quando você experimenta esse produto, ou você gosta muito e fala, que legal, é verdade, o que fulano me falou é legal. Ou você fala, não gostei. Ou você fala, nossa, foi muito melhor do que eu esperava. E o produto não veio conversar com você, mas a gente gera um espaço mental na nossa cabeça. E quando eu falo em espaço mental, a gente cria uma expectativa. Quando a gente cria uma expectativa, você espera que aquilo te entrega. Não estou nem falando de pessoas, tá, gente? Estou falando só de negócio aqui, tá? Porque a gente costuma fazer isso com pessoas também, tá? Mas vamos falar de negócio que fica mais tangível, fica mais fácil. Então, quando você cria uma expectativa no cliente, o cliente cria uma expectativa de entrega. E olha como está fácil nós vendermos hoje, né? O cliente, quando ele te solicita, ou quando ele cria uma expectativa, o que ele acha que ele sabe sobre o seu produto? Tudo. Porque ele se informa. Ele faz cotação, ele pergunta, ele vai lá nos sites de avaliação de empresa, ele vê quantas estrelinhas tem, ele tudo isso. Então, ele acha que ele sabe tudo do seu produto ou do serviço. Só que, no fundo, quem entende do nosso produto é a gente. E quando a gente olha para o cliente, a gente acha que ele não sabe quase nada, porque nós somos os especialistas. Então, a expectativa do cliente hoje, gente, é algo que está entre o nada que ele conhece e o tudo que ele acredita que conhece. E medir isso é muito difícil. Por quê? Porque se você entrega menos do que seu cliente espera, que é o que está na cabeça dele, você gera uma frustração. Se você entrega aquilo que ele espera, você gera aí uma satisfação. Mas qual que é o segredo do jogo hoje? O segredo do jogo é você entregar mais do que ele espera. Ah, Pri, mas você está querendo dizer que, caramba, eu não tenho margem, o meu serviço eu já está difícil de vender,
O entregar mais do que ele espera, gente, não é o que vender, é o como vender. Vou voltar, por exemplo, da fábrica de ração da Márcia, ok? Ou da lojinha de ração da Márcia. A Márcia, ela vende ração como todas as outras lojas de ração. Só que a Márcia vai pegar a ração e vai criar um relacionamento com os clientes. Ela vai saber qual é o nome deles, vai hackear esses caras nas redes sociais, vai entender o que os concorrentes estão fazendo, vai criar mini pílulas de treinamento de cachorro para mandar todos os meses pelo WhatsApp para os clientes, vai criar um Instagram não para vender ração, mas para falar do amor que ela tem pelos animais. Cuidado é importante com os animais, entendem? Quem vender ração vai ter sempre na cabeça do cliente a mesma faixa de preço. A Márcia vai ter mais trabalho, com certeza, só que ela vai poder elevar o valor que ela entrega para os clientes. E isso é criar valor. Com o mesmo produto, você fazer diferente. Esse conceito, gente, é muito importante, por quê? Porque é em cima disso que todo o jogo daqui para frente de mercado vai acontecer. Por isso que eu estou falando que se a gente falar que dá para fazer igual, você já pode colocar que você está fadado ao fracasso aí, gente. Sua empresa vai durar aí mais 1 ano, 2 no máximo, se você continuar fazendo só aquilo que você fazia. E eu não estou falando isso porque eu sou pessimista não, tá, gente? Eu sou brasileira, otimista, empreendedora, e eu acredito que tudo pode ser diferente. Só que não dá para a gente fazer diferente querendo fazer as mesmas coisas. E é por isso que dentro do livro eu trabalho a sua nova forma de enxergar o mercado diante de 7 pilares. Pô, Pri, mas aí só tem 6. Sim, porque o primeiro se refere a você. Se você não acreditar, de verdade, que você tem que fazer diferente, nem adianta você querer mudar todos os outros. Todo jogo de xadrez, gente, começa em você. Você é a peça principal desse jogo. Esse é o primeiro capítulo. Por que começa em você? Porque, primeiro, você tem que estar disposto a jogar. Segundo, você tem que aprender a jogar. Se a regra do jogo mudou, não adianta você continuar tendo o jogo nas regras antigas. A regra de mercado mudou. Então, você tem que desapegar nesse momento, gente. Desapega. Ai, Pri, mas eu vejo empreendedor assim. Ai, mas isso sempre deu certo, desde a época que meu pai era o dono da empresa. É, cara, mas seu pai morreu, a empresa está sobrevivendo e paciência, o mercado mudou, o jogo mudou. Ai, Pri, mas eu acho que se eu fizer assim, você vai morrer com a sua crença e vai falir o seu negócio. Então, gente, a nova regra do jogo começa no empreendedor, na cabeça do empreendedor. Por isso que a primeira coisa que eu falo no livro é que você é a peça principal. Primeira coisa, cuide de você. Estude as novas regras. Esteja disposto a desapegar daquilo que você sabia. Esteja disposto a aprender coisas novas. Esteja disposto a dizer para todo mundo que você também não sabe o que fazer. O ano passado eu entrei em desespero, quando foi no mês de abril, maio, mais ou menos, porque todo mundo estava me cobrando uma atitude de como vender na pandemia. E eu olhei e eu falava, gente, eu não sei. Eu também não sei. Como que eu vou saber como vender na pandemia se coloca em xeque tudo aquilo que eu vivi nos meus 30 anos de carreira? E eu, durante uma semana, quase não dormia, porque eu me sentia nessa pressão e nessa obrigação de dar respostas. E eu descobri, durante essa crise, que eu estava apegado às minhas crenças. E que eu podia, com todo o carinho, com todo o amor, a dizer para as pessoas que eu também não sabia. Que tudo aquilo que eu achava que funcionava, também possivelmente daí para frente não ia funcionar mais. E que eu não sabia qual que vai ser o jogo, eu não sabia qual que ia ser o jogo. Hoje, lógico que 1 ano depois de tudo isso, para mim o jogo já está mais claro, eu ralei para caramba, estudei, busquei ajuda, discuti com um monte de gente, eu fiz fórum, gente, na minha consultoria, de trazer para uma sala virtual
40, 50 grandes empresas, diretores dessas grandes empresas, para me ajudar a entender o que eles achavam que era o mercado. Porque eu também não sabia, e ninguém sabia. E se alguém falar que sabia, era mentira. Então, nesse momento, a gente cresce, porque nesse momento a gente desapega de algumas coisas, vê o que é legal, busca ajuda e vão para frente, galera. Vão para frente. Hoje, até foi muito legal a minha reunião do Recomendo da semana passada, que foi com Wagner Dias. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou que antigamente quem sobrevivia eram os fortes. Depois vieram que quem sobrevivia a grandes mudanças eram os que se adaptavam. E hoje, com toda certeza, quem sobrevive a grandes mudanças são aqueles que colaboram. E eu entendi nessa frase que é isso. Nós estamos na era da colaboração. Por isso, não tenha medo de chamar o seu cliente para o jogo. Não tenha medo de desapegar daquilo que você sabia. Não tenha vergonha de falar que você não sabe. Porque nós estamos na época de todo mundo aprender uns com os outros. Por isso que antes de entrar aqui nos pilares do seu negócio, eu queria parar para que a gente pudesse refletir que realmente talvez você seja esse primeiro movimento de entender que a gente precisa mudar. Uma vez que a gente entende, aceita e ok, pô, eu preciso mudar, preciso fazer diferente, aí a gente começa a falar de negócio. Porque eu não sei vocês, se vocês são como eu, né? A gente é o empresário, né? O empreendedor. Por quê? Porque a gente vive dos nossos negócios. Tirando o Damiani aqui, que eu conheço um pouco, que ele já tem um monte de aplicação, um monte de imóveis aí espalhado pelo mundo, e vive de propósito, eu, por exemplo, não cheguei nesse nível. Então, eu vivo e sobrevivo das minhas empresas. Eu pago a escola da minha filha com aquilo que eu faturo. Eu compro a ração lá na lojinha da Márcia com aquilo que eu faturo. Eu tenho Prolabore. Então, eu vivo disso, né? Então, eu não sei se tem mais algum multimilionário na sala além do Alê, mas, excluindo o Alê, nós vivemos dos nossos negócios. Então, a partir daí, o que eu precisar fazer? Lógico que falando de uma forma ética, transparente, né, legal, apesar de estar aqui no Brasil, tá, gente? Eu faço. Pô, tem que mudar? Tem que mudar. O Ale acompanhou muito minha mudança no final do ano passado. Eu mandei minha equipe inteira da consultoria embora, porque eu consegui segurar até dezembro, e mandei as pessoas embora. Falei, gente, até dezembro eu garanto, mas depois eu não sei. E mandei, com dor no coração, chorando, sem dormir, mas mandei. E mandei e foi a melhor coisa que eu fiz. Muitas voltaram para trabalhar por MEI, aqui no Brasil a gente tem CNPJ, projeto, e tudo está funcionando, gente. Terceirizei toda a minha equipe e todas as empresas estão funcionando. Eu consigo tirar o tempo para escrever livro. E ok, talvez eu estivesse no modelo errado, e eu não ia ver se não fosse por toda essa transformação que eu passei. Então, a primeira grande reflexão, e eu gostaria que o nosso bate-papo fosse de reflexão, será que não tem alguma coisa aí com você, né, com relação ao seu negócio, que pode ser mudado, que pode ser diferente? Será que num momento como esse não é um momento da gente repensar a nossa operação, repensar o nosso foco, repensar se de repente a gente não está trabalhando muito para ter pouco faturamento? Será que não é o momento da gente refletir como que as coisas estão funcionando? E você está afim de jogar esse novo jogo? Porque você pode não estar afim. Então, assim, você está afim? Está com vontade? Quer jogar, mesmo dentro dessas regras novas? Eu conheço gente que fala, Pri, cara, eu não quero. Aí, tudo bem. Então, vai arrumar outra coisa para você sobreviver. Mas, dentro do jogo de mercado, é isso. Uma vez você chegando aí nessa reflexão, aí a gente vai fazer um sobrevoo aqui nos canais, que a leitura de vendas, isso é muito importante. Eu, como sou vendedora, eu olho sempre para o jogo das vendas, né, gente? Eu não vou falar aqui de finanças, de contabilidade, de nada. Eu vou olhar para o jogo de vendas. Dentro desses pilares, a gente consegue fazer uma releitura.
Primeiro pilar importante, mix, portfólio, produto e serviço. Será que esse seu cliente que mudou dentro dessa nova regra consome da mesma forma? Precisa de todos os produtos que você tem? Será que, de repente, não tem outros produtos que você poderia pensar que atenderiam melhor a vida do seu cliente hoje? Dentro desse novo modelo, eu odeio essa palavra, mas desse novo normal, né? Será que, de repente, o ano passado eu fiz estudo de portfólio de algumas empresas, gente, principalmente física, serviço talvez menos, mas para quem tem físico, que o cara tem lá 50 produtos no portfólio, sendo que ele vende nos últimos meses 5. Para que você precisa dos outros 45? Se você só está vendendo 5. Isso envolve tempo, envolve energia, envolve estoque, envolve custo. Será que não está no movimento de mercado? Eu não estou dizendo que é para sempre, tá, gente? Eu estou dizendo que isso tudo é ao longo dessa mudança, dessa crise que a gente está vivendo mundialmente. Será que não é melhor você trabalhar 5 bem trabalhados do que 50 mal trabalhados? Você vai ter fôlego para isso? Dinheiro para investir nisso? Energia para colocar esses produtos na rua? Será que não é hora de você olhar um portfólio um pouquinho mais restrito e focar esse portfólio, já que ele está se vendendo? Então, a primeira reflexão nossa é: para um pouquinho, né? E veja se, de repente, não vale a pena você repensar o seu portfólio. Você repensar o seu jeito de fazer foco. Porque eu imagino que todos nós que estamos aqui já entendemos que a gente vai precisar dedicar tempo para o offline e para o online, certo? Isso daí, para mim, já é condição. Se você ainda não está no online, e não estou falando só de e-commerce, eu estou falando de presença online, ok? Estou falando de você estar presente na vida do seu cliente. Pode ser rede social, pode ser e-commerce, pode ser WhatsApp, pode ser o que vocês quiserem. Mas o que não dá, e é certeza, é que você não esteja no digital hoje. Tá? Então, a gente vai navegar entre essas duas, né? Entre esses dois grandes canais. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma feira que acontece em Nova York todos os anos, em janeiro, que chama NRF, que é a grande feira de varejo do mundo. Essa grande feira de varejo do mundo, já em 2018, já abordava 2 canais, on e off. E eles falavam isso, eles falavam, gente, o negócio daqui para frente, o varejo daqui para frente, vai ter só 2 canais, on e off. Aqui no Brasil nós chamamos de on-off, ou tem um outro nome que se dá aqui, que é o nome mais novo. Depois eu vou lembrar, não lembro agora. Eu tive Covid e minha memória está meio alterada. Tá? Então, assim, dentro desses 2 canais, você vai precisar gastar energia, gastar tempo e gastar dinheiro. É diferente a energia que você gasta para 50 produtos e para 5. Então, nesse primeiro momento, eu já diria com toda certeza, para um pouquinho, repensa os seus produtos e serviços, veja quais desses produtos ou serviços se encaixam na vida do seu cliente atual. Se encaixam na vida dele hoje, que levem soluções para ele hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não focar, você vai correr o risco de perder energia. E energia hoje, quando você está em 2 canais que são on e off, é tempo e é dinheiro. Tá? Então, foco é sempre o segredo de uma boa estratégia de vendas. Sempre. Foco. Tanto produto quanto cliente. O que eu vou vender que atende às expectativas do meu cliente hoje e para quem? Então, eu digo o seguinte já, né? Que faz parte dessa jogada. A gente que é empreendedor, a gente tem que se apaixonar por negócio,
e não só por seu produto ou serviço. Por que eu digo isso? Porque 99% dos empreendedores que eu conheço são apaixonados pelo produto. Se apaixonam pelo produto. Você pega a moça que tem uma brigadeiria, que tem uma loja de doces. Ela aprendeu a fazer doce, gente. Ela gosta de fazer doce. Ela faz os melhores doces, ela compra as melhores matérias-primas. Ela monta os doces com todo o amor e paixão da vida dela. Só que ela não se apaixona por vender esses doces, por criar novos canais de vendas desses doces. E isso acontece, não estou dizendo que acontece com vocês, mas estou dizendo com as pessoas que eu conheço, que o cara conhece tanto o produto dele que ele esquece que ele precisa vender. E que ele esquece que ele pode fazer daquilo um negócio. Que é o que eu estava falando antes da gente, todo mundo entrar aqui, que ontem eu estava mentorando um médico que abriu um site, aí eu falei para ele assim, eu falei, que bom, tá legal, o site está espetacular, é para pessoas que se separam, se divorciam, aquelas coisas todas, tá magnífico. Chama Separe e Supere, alguma coisa assim, tá demais. Eu falei, como que você vai ganhar dinheiro com isso, meu amigo? Aí ele ficou olhando para mim e falou, não sei. Aí eu falei, então você quer montar uma ONG? É um trabalho voluntário? Não, Pri, não é. Eu falei, então, querido, né? Então, como que você vai ganhar dinheiro com o seu negócio? Isso é negócio. E é por isso que muitas vezes a gente, como empreendedor, a gente tem que se apaixonar. A gente tem que se apaixonar pelo negócio. Porque não adianta nada você ter um monte de brigadeiro lá bonitinho que você fez e não vender, e não girar, estraga, né? Então, primeira dica, se apaixone por negócio. Busque parcerias, faça coisas diferentes, busque novos canais. Não foca só no produto. Se focar só no produto, vai morrer, gente. Não tem jeito. Outra coisa muito importante, né? Vamos falar de canais de distribuição. O que é um canal de distribuição, gente? Canal de distribuição é como que você faz o seu produto chegar na mão do seu cliente. E hoje, no menor tempo e no menor número de etapas possíveis. Se você tem um negócio, seja ele qual for, se você tem um produto ou serviço e um cliente, como que o seu produto ou serviço chega na mão do seu cliente? Vou dar um exemplo para vocês de um dos meus negócios, que é a consultoria. A minha consultoria, essa que eu contei para vocês aí de 14 anos, ela trabalhava 99% de treinamentos presenciais. Que quando veio a pandemia, cancelaram tudo. Tudo. Tudo, todos. Ou seja, caraca, como que eu ia fazer com que meu treinamento chegasse na mão do meu cliente? É que eu já estudava o mercado online, eu já tinha treinamento online, porque eu já sabia que um dia isso ia acontecer. E aí, o que eu fiz? Tive que criar uma forma de entregar treinamento 100% digital. Só que para quem trabalha com tecnologia, sabe que não é assim. Tem um tempo, só que esse tempo vira faturamento, que se não entra, não paga a conta. Né? Então, eu pergunto para você aí hoje, como que o seu produto chegava na mão do seu cliente e como que ele chega hoje? Será que não tem outros canais de distribuição que você poderia usar? Hoje nós temos vários aplicativos colaborativos, hoje nós temos vários e-commerces, hoje nós temos várias formas de delivery. Tudo colaborativo. Será que o que você está fazendo de distribuição hoje do seu produto ou serviço é o melhor jeito? Ou tem algum concorrente seu chegando mais rápido na mão do seu cliente do que você e você nem sabe? Vou dar um exemplo bastante prático. Aqui no Brasil nós temos uma marca, eu não sei se tem aí em Portugal também, que chama Balduco. Balduco é uma marca de panetones, enfim, bem conceituada aqui no Brasil, e eles têm uma rede de franquias e lojas próprias que chama Casa Balduco, onde eles servem uma série de coisas. Os shoppings aqui também fecharam, as lojas de ruas fecharam, e me chamaram lá na Casa Balduco. Os donos de loja da Casa Balduco e a própria Balduco, que é uma rede conceituada, não estavam usando aplicativo para entregar
Panetone, Colomba Pascal, combo de consumo na loja. E eu falava, gente, que mundo que vocês estão vivendo? Põe aí motoboy para entregar, chama um Uber, chama um iFood, chama um app, chama qualquer aplicativo e começa a fazer com que o produto chegue na mão do seu consumidor. Senão, vocês vão começar a concorrer com as tiazinhas que vendem bolo no condomínio, na vizinha. E é mais barato do que vocês. E é bom também, é legal. Ou seja, pare e pensa nesse momento como que o seu produto pode chegar no menor tempo possível, no menor número de etapas possível, na mão do seu cliente. Reveja como que é esse caminho hoje. Como que você está lá na vida do seu cliente? Como que seu produto chega lá? Encurta esse caminho. Ai, Pri, mas é mais caro. Tudo bem, mas é você que está lá, não é o seu concorrente. Coloca isso numa taxa de entrega, coloca isso num custo de produto e chega na mão do seu cliente. Outra coisa importante, como que você está e por quais canais você está vendendo o seu produto? Se você continuar usando os mesmos canais de vendas, talvez tenha cliente que não vai mais te comprar. Por onde você conversa com seus clientes? Por onde você cria relacionamento com o seu cliente? Dentro do digital, nós falamos muito uma palavra que chama engajamento. O que é engajamento? É o quanto o seu cliente está próximo de você, do seu produto, do seu serviço. Quanto tempo entre você fazer uma proposta e seu cliente comprar você está levando hoje em dia? Isso a gente chama de ciclo de vendas. Eu tenho produtos dentro da minha consultoria que o ciclo de vendas dele são 2 anos, mas é um ticket alto de venda. Mas eu tenho produto que paga as minhas contas no meu faturamento e que tem que ser um ciclo de vendas curto, que eu tenho que vender todo mês, todo dia, toda semana. Qual que é o giro dos seus produtos? Você tem que ter no seu portfólio produtos com giros diferentes, com ciclo de vendas diferente, para fazer com que você vá tendo entradas no mês diferente. E para isso, você precisa ter um processinho de vendas que você venda entendendo esse período. A maior parte das pessoas que eu atendi o ano passado, gente, não sabia nem que se media o ciclo de vendas. Esse tempo nós medimos. Do pedido, né? Do pedido não, da sua conversa com o cliente a você fazer o pedido, quanto tempo você demora? Então, isso é muito importante, porque o cliente mudou, lembra? Eu nunca tive tanta dificuldade, gente, eu não sei vocês, mas de falar com o cliente, de agendar, de estar na agenda do cliente como eu tenho hoje. Todo mundo está trabalhando online. Só que eles estão trabalhando 16 horas por dia, 15 horas por dia. Eu não consigo me encaixar, às vezes, na agenda do cara. Eu não consigo agendar, às vezes, treinamento que o cara já pagou, porque não tem tempo. Eu não sei se com vocês aconteceu, mas comigo eu vejo. A gente está com menos tempo ainda que a gente tinha para as coisas. E todo mundo trabalhando em home office. Tá doido isso, gente. Então, a aceleração do tempo mudou. Por isso que não dá para a gente vender por um único canal. Veja quais são os canais que tem disponível para o seu produto. Hoje, as minhas trilhas digitais, eu não estou vendendo só pela minha plataforma. Eu estou buscando parceiros de e-commerce que já vendem outras trilhas para eu colocar as minhas. Que é um canal que eu jamais pensaria. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha equipe. Eu falei, gente, a gente não tem um cliente lá que chama RH, Recursos Humanos? Quem mais aborda esse RH? Empresa de contratação e seleção de pessoas. Vamos fazer parcerias com empresa de contratação e seleção para vender trilha online. Olha os canais. Por onde que você pode, de outras perspectivas, chegar na mão do seu cliente e vender para o seu cliente? Então, canais de vendas. Fiquem atentos, porque às vezes você com outros canais de vendas pode estar em outros clientes que você não estava ainda.
Eu estou buscando, no meu caso, universidades corporativas dentro das empresas que ainda não têm treinamento de vendas, para eu fazer uma parceria, para eles venderem isso para os funcionários. Então, gente, amplia a cabeça quando a gente fala de vendas e distribuição. Para e pensa, quem mais que fala com o mesmo cliente que eu, que não é e nem precisa ser o meu concorrente, mas que pode ter interesse em ajudar a vender o meu produto para esse mesmo cliente? E faz parceria, cria comissionamento, cria, enfim, comissão de vendas, cria formas de trazer mais gente. Isso é o que o próprio Recomendo faz, é mais gente falando de você, mais gente te ajudando a vender o seu produto. Ter equipe de vendas hoje, gente, é muito caro. É muito caro. Então, busque novas alternativas, tá? Falando em distribuição e vendas, também vamos falar de comunicação. Como que você está se comunicando com o seu cliente? Se você falava com o seu cliente só quando ele vinha na loja, e se você continua falando com o seu cliente só quando ele te chama no WhatsApp, você está morto na cabeça dele. Então, você precisa criar formas frequentes de se comunicar com o seu cliente, de mostrar para ele que você está lá. Lembra que eu brinquei com a lojinha de ração da Márcia? Por que eu falei que a Márcia tem que ficar criando conteúdo que tenha a ver aí com o universo de pet? Porque ela vende para pet. Então, a Márcia não vai ficar mandando no WhatsApp, isso é um erro muito comum, gente. Promoção de ração, desconto na ração. Olha, eu tenho a ração que você quer. Não é isso. O cliente já está com o saco cheio disso. A Márcia vai mandar no WhatsApp, olha, eu tenho um vídeo que te ajuda a escolher a sua ração. Dá uma olhada. Aí ela manda um videozinho. Na semana seguinte, ela manda um videozinho falando, olha, eu estou aqui com um estudo que eu li de que a ração é muito importante para a saúde animal. Posso te mandar a pesquisa? Ela manda um estudo. Na outra semana, ela pode falar de ração. Mas aí ela tem mais uma conversa gigante de conteúdo para depois falar de desconto. Então, ela vai dando pílulas de conteúdo que o cliente vai querer ouvir a Márcia. Porque aí, quando ele precisar de ração, ela está presente na vida dele. E aí ele vai falar, putz, eu preciso ligar lá para a Márcia que acabou minha ração. Então, hoje, gente, se vende não parecendo que você quer vender. A pior coisa que você pode fazer hoje no seu negócio é querer vender parecendo que você está vendendo. Hoje se vende não parecendo que você quer vender, tá? Então, cuidado, se mantenha em comunicação com o cliente, crie formas de estar presente na vida dele, tanto no on quanto no offline. Hoje você precisa, para sobreviver, ter a sua identidade digital, que é a presença digital, é a forma com que o seu cliente te acha, te entende, te enxerga. E aí, tudo isso busca, e não é receita de bolo, tá, gente? Busca com que esse cliente, lembra que eu falei lá na frente do preço? Se você cair na seara de preço na cabeça do cliente, ele vai te enxergar como commodity. Pior do que isso, né? Ele vai fazer leilão de preço. Então, quando você mandar o WhatsApp da ração, é você que mandou e mais 15 concorrentes seu que mandaram também. Então, é por isso que a gente tem que se diferenciar. É por isso que a gente tem que criar uma conversa com o cliente que busca o quê? Ó? A fidelização. Porque quando ele pensar em ração, ele lembra de mim. Ou quando ele pensar em qualquer o produto que eu vendo, ele lembra de mim. Tudo isso, gente, faz com que você crie valor por meio do seu negócio, da sua marca, e você trata cliente a cliente como se fosse único. Ah, Pri, mas o meu negócio é um negócio de escala, eu falo com muitas pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem, segmenta os assuntos, segmenta perfil de cliente, comunique em grupo, mas nunca no genérico.
As pessoas não querem e não vão aceitar mais ser generalizadas daqui para frente. Então, é melhor que você trabalhe com um nicho específico, assertivo, do que fazer tudo para todo mundo, querer trabalhar tudo para todo mundo e tratar seu cliente como se ele fosse todo mundo. Nós, enquanto clientes, gente, não vamos mais criar conexão com marcas e negócios que são assim. Então, vendo valor para o seu cliente. O cara quer ração, vende a saúde animal, vende o trato do cachorro, do gato, vende a importância, o carinho. Eu não vendo ração, eu vendo saúde animal. Então, a minha pergunta para vocês nesse momento é, o que você vende? Se na sua cabeça cair algum produto, você já está errado. O que você vende? Então, é uma pergunta que vocês vão ter que responder para vocês, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nada disso vai funcionar se você, como empreendedor, não fizer tudo isso que eu já falei para você. Parar, pensar, entender, ressignificar, olhar para o cliente como ser humano, como gente, entender qual a diferença que você faz na vida dele. Eu entendo, gente, que às vezes a gente, na correria do dia, não tem esse tempo todo para humanizar 100% a relação, mas isso se faz com planejamento. À medida que você vai conhecendo mais o seu cliente, você vai colocando essas características no planejamento. Você vai tentando conversar com o cliente para entender como que você pode colaborar na vida dele, o que ele espera de você. O ano passado, quando eu fiz os fóruns aqui, eu trouxe os diretores para dentro de uma sala de aula, eu falei, gente, eu falando assim para os diretores das empresas que eu tenho, eu falei, olha, vocês me conhecem, eu não estou aqui para ficar fazendo propaganda de nada, eu só estou querendo ouvir de vocês, cliente. O que vocês esperam da minha empresa, do meu produto daqui para frente? Eu não sei, eu vou fazer o que vocês quiserem. Eu já não sei mais o que fazer. Então, me fala, o que vocês esperam de uma consultoria de treinamento de vendas? E olha, gente, quando você pergunta para o cliente o que ele espera, vocês vão ver que é mais simples do que aquilo que a gente imaginava. E aí você trabalha em cima disso. Você trabalha em cima do que seu cliente espera. E, se você tem uma presença boa na vida do cliente, dificilmente ele vai falar preço. As pessoas não compram preço. As pessoas compram o valor. É a gente que muitas vezes... Ah, que bonitinho, Ale. Que gracinha. É a gente que muitas vezes faz com que o nosso cliente não perceba valor naquilo que a gente faz e aí a gente cai na seara de preço na cabeça dele. É por isso que eu digo o seguinte, se você quer daqui para frente ter um negócio, é importante sim a gente estar trabalhando pelo lucro, é importante sim a gente fazer faturar, fazer girar, porque é o que eu falei para vocês, nós somos, a nossa fonte de renda, pelo menos a minha, vem dos meus negócios. Mas o que eu digo para vocês é que o nosso propósito tem que ser muito mais genuíno, ele tem que conectar pessoas, ele tem que ajudar pessoas, ele tem que colaborar na vida do cliente de alguma forma. E o dia que você olhar para o seu cliente e entender como que você colabora na vida dele e de que forma você colabora, você consegue fazer todas essas conexões e você vai entender qual que é o valor que você tem como empreendedor e como negócio. Por isso que eu, só para encerrar aqui, para deixar um tempinho para a gente tirar dúvida, enfim, o que eu digo para vocês é o seguinte, gente, você é a peça principal desse jogo. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. A hora que você vai falar, eu quero, eu vou fazer diferente e vou mudar, você consegue. Então, eu fiz um sobrevoo, gente, por todos os pilares que envolve aí esse livro. Coloquei aqui no final um QR Code, se vocês curtiram, se vocês têm interesse. É disso que esse livro fala. Fala muito dessa mudança de mindset, fala muito dessa mudança de cada um dos pilares,
Infelizmente, em 1h30, às vezes é muito difícil eu falar tudo que o livro abrange, porque é óbvio, né? É muita coisa que tem lá para pouco tempo que eu tenho aqui. Então, eu adequo um pouquinho essa apresentação, esse workshop e esse bate-papo para aquilo que eu acredito que são as principais mensagens. Mas, se vocês quiserem, tiver interesse, está aí já para vender na Amazon. Óbvio, se você quiser, se fizer sentido para vocês, se alguma dessas coisas que eu falei tem sentido aí dentro do seu negócio. E se em algum momento vocês acham que isso realmente vai ajudar vocês em alguma coisa. Esse é o QR Code do livro, depois eu posso passar. Mas, para quem quiser também me seguir aí, ó, além do conteúdo do livro, eu tenho muito conteúdo gratuito de vendas, de técnicas de vendas, de métodos de vendas, de dicas de vendas. Então, fiquem bem à vontade aí para me seguir no YouTube, me seguir no Instagram, no LinkedIn. Aí tem o meu telefone Brasil, né? Desculpa, eu não estou muito acostumada a falar no internacional, né? Então, não coloquei o 55, mas fiquem bem à vontade aí para estar me contatando também. E se vocês também quiserem conteúdo gratuito, aqui eu tenho e estou construindo, esse é meu projeto a médio prazo, a maior comunidade de vendas aqui do Brasil. Segundo o Alexandre, vai ser a maior do mundo, porque ele vai me ajudar, mas eu estou miudinha aqui no Brasil, né? A gente começa uma grande jornada com pequenos passos, e dentro daqui da comunidade é 100% gratuito, tem curso gratuito já, Aprenda a Vender em 5 dias, tem um monte de conteúdo, tem um monte de amigos especialistas em outras áreas que postam também. Fiquem super à vontade aí para estar me seguindo no euvendovalor.com.br. Então é isso, gente. Eu acho que eu tentei dar um sobrevoo para mostrar um pouquinho do que fala, do conteúdo e tudo, mas eu espero de coração que já tenha dado algumas luzes aí para vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, embaixo tem ali o levantar a mãozinha. Então, eu peço para que vocês usem esse levantar a mãozinha aí para que eu vá chamando um por um aí. E eu vou começar para estimular vocês aí a fazerem as perguntas, né? Pri, anotei um monte de coisa aqui. Adorei. Ai, meu Deus. Negócio de Avance 2 Casas, retroceda, tal. Não sei se todo mundo percebeu, né? Cara, sabe por que isso? Eu esqueci de mostrar. Tá vendo? Como eu sou uma péssima vendedora, não sei o que falo, gente. Sigam nada. É que eu montei esse livro fazendo uma alusão à brincadeira de xadrez. Só que ele tem um tabuleiro aqui, ó, que você vai desenhar a sua estratégia para cada uma das casas. Esse tabuleiro é seu. Depois você arranca a folha e põe na parede. Por que eu fiz isso? Porque ao final de cada capítulo, ó, tem um exercício de reflexão. E que você vai responder as perguntas para você. E aí você vai ter um tabuleiro aqui, ó, que você pode recortar e colocar na parede. Eu não sei vocês, mas eu sou da geração X, né, gente? E eu falo para a Lê que eu sou muito papel, eu adoro post-it, eu ponho tudo na parede. É uma pena que eu não consiga mostrar para vocês como está o estúdio, mas com o lançamento do livro eu estou com a parede inteira desenhada, porque eu gosto de desenhar. E aí eu quis brincar um pouquinho com o tabuleiro que você vai cortando e vai em cada um dos capítulos avançando no seu jogo. Porque eu acho que esse visual ajuda, entende? Eu gosto muito dessa coisa visual, mas enfim, só uma dica. Muito legal, muito legal. Bom, anotei um monte de coisa aqui, Pri, mas deixa eu te falar, vamos dizer assim, se você puder dar uma dica. Com quase todo mundo que eu converso, você deve passar por isso, né? Você conversa com o empreendedor ou com o vendedor, enfim, e você faz assim, para quem é o seu produto? 95% das vezes a pessoa fala, meu produto é para todo mundo, né? E eu costumo brincar, né? Eu falo, olha, nem a Apple e nem a Coca-Cola é para todo mundo, né? Tem gente, nós estamos só em 16 pessoas na sala, né?
E tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão quem não usa a Apple, vai ter um ou outro aqui que vai levantar a mão e vai dizer que não usa a Apple. Quem não bebe Coca-Cola, vai ter um ou outro aqui que também vai dizer que não bebe Coca-Cola. Mesmo alguns que gostem vão falar, eu gosto, amo, mas não bebo, né? Enfim, então, você tem alguma estratégia ou uma, duas dicas que você daria para como é que a gente nicha mais o nosso produto, né? E não comete o erro de tentar vender para todo mundo, né? Porque a maioria das pessoas que está aqui na sala, eu conheço quase todos, são pequenas empresas. E o pequeno ele não tem grana para vender para todo mundo. Mesmo que ele queira vender para todo mundo, ele não vai ter grana para acessar todos os canais que essas pessoas compram. Então, você tem alguma dica para como é que eu descubro qual é o meu público-alvo ou por qual público-alvo eu vou começar a vender, mesmo que lá na frente eu queira vender para mais pessoas? Sim, eu acho que assim, todos os negócios aqui já são estabelecidos, né? Não tem nenhum negócio novo, 100% novo. Não tem nenhuma startup na sala, isso só para eu... O Daniel é startup, tá. Legal. Com exceção do Daniel, que possivelmente ele vai ter que criar um perfil em cima do conhecimento que ele tem de mercado ou de pesquisa, né? O que eu diria vamos pegar... Você tem alguns clientes, primeira coisa importante todo mundo tem controle da carteira de clientes? Vocês conhecem seus clientes? Se eu perguntar, todo mundo conhece. Legal. Esses clientes, quando você tem acesso à carteira de clientes, você lá já tem um perfil. O que mais tem na sua carteira de clientes hoje? É cliente grande? É cliente pequeno? É homem? É mulher? Qual faixa etária? Por onde compra? O que é muito comum, Ale, e eu faço isso aqui também, pelo menos na consultoria, né? E até no venda de valor, que é outra empresa, eu tento entender dos clientes que eu tenho, qual que é o perfil que mais eu tenho de recompra. Se você pega lá, a maior parte são mulheres, casadas, que têm filho, tudo isso já é nichar, tá? Mulheres, vou dar um exemplo ridículo, tá? Quando eu comecei o venda de valor, eu jurava por Deus que o primeiro curso online que eu fiz, que eu ia vender para vendedor. Eu desenhei o perfil de vendedor no meu primeiro curso online. E desenhei, cara, eu conheço a rotina do vendedor, do começo ao fim. Eu desenhei, acertei qual horário, o que eles fazem, qual que é a rotina. Eu desenhei a rotina certinha do vendedor e falei, puta, é esse cara que eu quero atingir. Lancei o primeiro curso online. O que aconteceu? Não vendi para vendedor. Vendi para empreendedor. Que eu não tinha nem feito pesquisa, que eu nem sabia quem eram os caras. Porque eu conhecia o perfil de vendedor. Ou seja, eu desenhei o perfil do meu conteúdo errado. Porque vendedor não gasta dinheiro com curso, vendedor não gosta de estudar. Por isso que eu lancei livro para empreendedor, gente. Porque vendedor não lê. Lógico que eu estou generalizando, tá? E eu sou vendedor. E aí, o que aconteceu? Uma vez que eu entendi, putz, empreendedor é um perfil muito grande, gente. Empreendedor é metade da população mundial. Talvez o Ale saiba mais desses números do que eu. Tá, é empreendedor o quê? Putz, pequeno. Legal. Então, eu não vou trabalhar com empreendedor grande. Eu quero saber as dores do empreendedor pequeno. Eu estou dando o meu exemplo, mas para que vocês pensem no perfil de vocês, tá? Legal. Onde estão esses empreendedores? O que eles leem? Quem que eles seguem? Como que eles estão nos hábitos de vida deles? É mais homem ou é mais mulher? Por incrível que pareça, gente. Eu tenho esse meu jeito meio tratorzão de fazer as coisas, eu sou muito pragmática, porque eu venho do mundo corporativo, mas os meus maiores seguidores são mulheres. Empreendedoras. Não que eu não fale para os homens, eu falo para todo mundo, mas são coisas que foram me surpreendendo, porque eu nunca imaginei que esse meu jeito trator falasse melhor com mulher do que com homem. Modelo mental diferente. Então, bacana, empreendedor, mulher, empreendedora mulher geralmente tem seu negócio e às vezes precisa fazer o negócio decolar, independente, né,
se ela é casada ou não do faturamento do marido. Ela geralmente é um momento que a empreendedora ela quer ter seu próprio dinheiro, sua própria vida, seu próprio tudo. Isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, já é começar a nichar. Então, assim, você precisa entender com quem que você está falando que está dando eco. Com quem que você está falando que está engajando. Tudo isso te ajuda a entender, Ale, não sei se eu consegui te responder, mas não existe fórmula, não existe receita. A gente que não tem dinheiro para ficar investindo em pesquisa, se fosse uma grande empresa, vai falar, cara, contrata a pesquisa e vai a campo perguntar. Olha para a sua carteira de clientes e fala, quem que é o meu cliente ideal? Ah, então é empreendedora, mulher que quer ter seu negócio e ser independente. Legal, já tem um nicho aí. Então, é isso, gente. Quando eu falo em desenhar o seu perfil de cliente, não é só faixa etária, renda, isso daí era antigamente. Ah, mas qual renda? Que classe social que é? Não importa mais isso. Ajuda, para você saber qual é o portfólio que você trabalha. Mas com quem é que você fala que realmente te escuta, te dá engajamento? Muito bom. Adorei a dica. Estudar o seu próprio cliente e, enfim, de onde está vindo, né? É legal, legal. Exatamente. Porque se você está vendendo, é recorrente. Por isso que eu perguntei de negócio novo. O negócio novo já não é tão assim. O negócio novo do Daniel, provavelmente, se o Daniel criou esse negócio, é porque algum conhecimento desse mercado ele tem. A gente dificilmente vira empreendedor muito aventureiro, a menos que você seja milionário. Daniel, você é milionário? Então, você criou um negócio ainda não, ainda conhece? Não. Então, estou falando hoje, né, Ale? Pô, você acha que todo mundo é igual você? O meu, na verdade, não é uma startup. Eu represento uma startup do Brasil chamada Fazenda Futuro. Entendeu? Eu estou trazendo ela para Portugal. Sério? Fazenda Futuro não é do Bicaleto? Não, né? É do Marcos Leta, que era dono da do Bem, que vendeu para a Ambev. Legal. Então, mas, por exemplo, na startup dele, que ele representa, já tem isso desenhado. Porque, possivelmente, os caras de startup, ele já faz essa pesquisa antes. Por isso que eu perguntei. Né? Então, ele já tem um guide disso aí, ele já sabe para onde focar. Para gente que não sabe, use a experiência que você tem. Quais são as suas melhores experiências? Quem são os clientes que compram com recorrência? E lá, gente, não tenham medo de perguntar, façam pesquisa. Poxa, por que você consome meu produto? De tudo que eu vendo, o que você mais gosta? Como você me enxerga? Como que eu poderia estar mais presente na sua vida? Por incrível que pareça, gente, o cliente ama em dar palpite no negócio da gente. Não tenham medo disso, eles gostam. Sabe por quê? Porque eles se sentem envolvidos, eles se sentem importantes. Pô, imagina uma loja que você compra, ir lá e perguntar o que você espera dela. É mágico, gente. É mágico. De verdade. Ajudei ou atrapalhei, Ale? Ajudou muito, estou anotando aqui. Ajudou muito. Quem mais? Oi, Pri, a Márcia. Dona da fábrica de ração. Vamos lá. Eu da loja de ração aqui. Olha, Pri, notei aqui umas coisas que você falou, e você falou essa questão da pesquisa, né? Não por coincidência, eu fiz agora, porque eu estou criando um produto novo, e eu fiz exatamente uma pesquisa online, coloquei nas redes sociais, mandei para a minha lista de e-mail para as pessoas poderem opinar, poderem escolher lá dentro das opções que eu achei que eram importantes para mim, e tive um retorno assim, interessante também. Essa questão de pesquisa é legal, ou seja, tem como a gente fazer também sem custo. Criei ali na online uma pesquisa, botei nas redes sociais. E daí a gente consegue tirar informações super válidas, que a gente consegue melhorar o nosso produto para atender essas pessoas que estão ali, pelo menos, ajudando a gente a ir respondendo. Então, isso é uma coisa legal, Má, porque assim, hoje o digital atrapalha muito a nossa vida, mas ele ajuda muito também. E a gente tem que extrair o melhor do digital a nosso
favor, hoje tem vários aplicativos, gente, tem vários programas, um SurveyMonkey da vida, e vários aplicativozinhos de pesquisa que você pode soltar, não precisa soltar para toda a sua lista de cliente, mas solta para aqueles mais próximos, solta para aqueles mais perto, solta para aqueles que são aqueles brother, assim, que estão acostumados a comprar com você, entendeu? Pede opinião, porque as pessoas estão vivendo essa era da colaboração. E isso pode ajudar muito, muito. Que bom. Bom saber, Marcinho. Muito bom. Achei isso bem interessante. Eu usei exatamente o SurveyMonkey, né? E achei bem legal. E aí a gente tem um retorno super, eu falo que é muito valioso mesmo, assim, souber usar bem essa informação. Eu achei que foi bem legal. Então, essa questão da pesquisa, vale, mesmo assim, no online, vale muito a pena. Realmente. Não, e é legal, ó, você vê, ó, o Zoom. O Zoom, gente, é uma ferramenta gratuita. Tem lá seus 40, 50 minutos, é uma ferramenta gratuita. Chama seus clientes para um café virtual, para entender como é que está a vida deles. Traz um assunto que seja de interesse geral, não precisa fazer live, né? Mas chama para uma reuniãozinha do Zoom. Ah, você trabalha com mulher? Fala, poxa, eu quero dividir com vocês uma pesquisa XPTO. Ah, trabalha com homem? A mesma coisa. Poxa, eu vi um estudo assim, queria dividir. E sempre usem, se possível, né, o gatilho da exclusividade. Ó, para você que é VIP, eu queria, mesmo que você marque várias reuniões no dia, né, para conversar com os clientes, e, de repente, nessas reuniões, vai pegando. Poxa, olha, eu estou repensando o meu negócio, eu queria entender hoje o que a gente poderia fazer de diferente. Poxa, eu queria uma opinião sua, olha, eu vi isso, o que vocês acham? É legal? Não é legal? Então, vai alinhando com o cliente, porque o cliente, ele... eu falo isso todos os dias para a minha equipe. Hoje a gente estava discutindo de manhã uma estratégia aqui de canal de vendas, e aí uma pessoa da minha equipe virou e falou assim, não, mas é porque na cabeça do pessoal lá de marketing, eu falei, gente, para tudo, está tudo errado. Pense com a cabeça do cliente. Gente, se tiver uma dica que eu puder deixar para vocês, de tudo, pense com a cabeça do cliente. Para de pensar com a sua cabeça, esquece, tira a cabeça, põe de lado e pensa com a cabeça do cliente. Se você conseguir fazer isso, você vai ter resposta para tudo. Tudo, tudo. Aí eu falei, vamos lá, esquece o pessoal de marketing, esquece. O que o nosso cliente pensa? É isso que a gente esquece de fazer, gente. A gente esquece de pensar com a cabeça do cliente. E aí a gente quer trazer soluções nossas para aquilo que o cliente não quer. Entendeu? É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. E se realmente eu acho que é o que você falou, é uma coisa que eu tenho pensado muito e tenho procurado sempre fazer, é que realmente é isso, você tem que entregar sempre um pouco mais, né, alguma coisa além, né, do que o cliente espera de você. Isso não tem jeito, hoje isso já está assim, pré-estabelecido aí no mundo hoje, ainda mais hoje com a venda digital, e essa é a maneira melhor, né, que tem de se vender, até de fidelizar o cliente, né? Total, total. Se você não criar um diferencial hoje, gente, vocês estão fora do mercado. Ou você vai vender algum produto commodity e vai para leilão de preço. E aí o seu foco não tem que ser na venda, tem que ser na compra. Então, a gente tem que tomar cuidado com a estratégia. Ah, Pri, mas o meu produto é um produto commodity de leilão de preço. Eu só trabalho preço. Beleza, então tira... Cara, você não precisa ter trabalho com preço, com venda. Você tem que ter trabalho com fazer a melhor compra. Aí é outro foco, é outra coisa. É isso mesmo. Pri, olha, foi excelente, adorei. Fiquei super curiosa aí sobre o seu livro. Olha, desejo muito sucesso para você. Muito obrigada aqui por esse tempo aqui com a gente aí, precioso. Obrigada. Obrigada, Marcinha. Eu coloquei aí no chat, como ele está para vender pela Amazon, possivelmente vocês conseguem comprar por aí também. E se não conseguirem, pode me escrever, que eu deixei o meu WhatsApp para vocês, que a gente manda daqui. O que eu mais quero... Gente, deixa eu deixar uma coisa clara, que assim, ó, livro não dá dinheiro para ninguém, tá? A maior parte dos escritores morreram tudo de fome. Então, eu não estou aqui para vender livro.
Eu estou aqui para apresentar esses conteúdos para você, até porque eu gasto para livro, o Alê sabe. Eu estou instigando o Alê a criar o dele, a gente só gasta dinheiro com livro, eu só gastei dinheiro com livro. Para eu conseguir recuperar o dinheiro que eu investi nesse livro, gente, eu vou demorar uns anos aí, tá? Então, não pensem que eu estou aqui para vender livro, porque não é, tá? O que eu quero é que vocês me ajudem a disseminar esse conhecimento, a fazer parte dessa história, divulgar porque tem muita gente no mundo precisando de coisas simples para sobreviver. E eu tenho essas coisas simples. Então, compartilhem, divulguem, porque assim a gente pode ajudar mais gente nessa corrente do bem, né? A Dani está me pedindo apresentar o último QR Code do grupo de vendas. Eu vou colocar aqui, Dani. Se você entrar no site, já funciona. www. É isso que eu ia falar, Pri. Para mim, aqui não funcionou. Eu não sei se é, enfim, por causa da região, alguma coisa assim, para mim não funcionou. Se você puder colocar o site, é melhor. O livro ou a comunidade, Ale? Não, a comunidade. O livro funcionou, entrou na Amazon, tudo certinho. A comunidade deu um erro, me levou para um QR Code não válido. Desculpa, pode ser que tenha dado alguma zica aí. Esse mundo digital, né, gente? Beleza. É bom. O novo normal. O cliente está aqui para ajudar. Bem, isso aí. Olha lá, coloquei aí a comunidade e eu vou colocar um Instagram, que é priscila.venda de valor, e o YouTube. De valor. Gente, vão no YouTube, tem muito conteúdo gratuito. Eu tenho absoluta certeza que um deles vai ajudar vocês, gente. Absoluta certeza. E lá tem dica de venda mesmo, tá? Que eu não abordo no livro, eu não dou técnica de vendas. No livro eu falo dessa releitura dos pilares de vendas. Distribuição, vendas, comunicação. Lá no YouTube tem dica de manejo de objeção, de contato inicial com o cliente, como partir para o fechamento, tem tudo isso lá, tá? Muito bom, muito bom. Muito bom. Mais alguém? Mais alguém aí, time? Nossa, que pessoal, hein? Bora lá, meu. A Márcia levantou a mão. Márcia Azevedo, tem alguma pergunta? Márcia, libera seu áudio aí, por favor. É Carla. É porque eu entrei pelo link da Márcia porque tinha caído o meu, é Carla. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Pri, a minha dúvida, eu trabalho com serviços, tá? Eu sou assistente virtual e hoje, atualmente, eu estou trabalhando como atendente de uma marcenaria do Rio e eu moro em Pernambuco. Então, o atendimento todo online. Só que quando você fala, e eu vejo que realmente essa necessidade da gente entregar ao cliente mais do que ele está ali comprando, né? Mas aí, dentro do serviço, como que eu poderia fazer isso? Porque às vezes ele já me procura para um serviço específico. Vamos supor, eu quero que gerencie meu Instagram. Como que eu posso fazer além disso? Entendeu? Tá, o seu perfil de cliente também é um pequeno empreendedor, então, certo? Isso. Tá. Você vai ter que ir atrás de onde esses pequenos empreendedores estão. Não sei se... Bom, pelo jeito você não trabalha geograficamente, porque você está em Pernambuco e está atendendo uma marcenaria no Rio, né? Um exemplo, já que eu gosto das coisas simples, tá, gente? Então, pode parecer os caminhos mais óbvios, mas às vezes as pessoas não pensam no óbvio. Por exemplo, já que você já está dentro da marcenaria, ok? Uhum. Por que você não busca outras marcenarias também para atender? Uhum. E aí você vai pegar um nicho. Por que eu estou falando? A palavra de ordem, gente, tem duas, é colaborar e nicho. Tá? Uhum. Então, são as palavras de ordem. Quanto mais especialista você for naquele nicho, melhor. Por que eu estou falando isso? Porque imagina o seguinte, você já sabe as demandas de uma marcenaria, você já sabe
do cliente que compra marcenaria, você já sabe as dores, você já sabe como falar com o público, você já vai estar falando um repertório de medida, de tipo de madeira, de dimensão, que é isso que você tem que vender. Entendeu? Uhum. Então, foca, fala, poxa, qual o perfil da marcenaria X que eu atendo hoje? É S? Cara, quais são as outras marcenarias que são parecidas ou concorrentes, que talvez não concorra direto, só para não ficar antiético, né? Mas que eu vou oferecer o meu serviço, que você não vai oferecer o serviço de assistente virtual, você vai oferecer o serviço de assistente virtual focado em marcenaria. Show, interessante. Vale mais. É verdade. Entendeu? Gratidão, já deu uma viradazinha de chave. Obrigada. Parece incrível, né? Vou usar o exemplo da Carla. Isso, Carla. Desculpa, Carla, que eu sou péssima para nome. Ainda sou loira. Então, eu já estou com quase 50 anos. Então, eu tenho tudo para dar errado no nome aqui na minha cabeça, tá? Pensa assim, eu vou usar o exemplo da Carla, gente. Às vezes, a gente quer dar um tiro tão grande sem a arma certa. Então, assim, tenta focar no seu nicho. É mais perto ela falar com as marcenarias, ela já tem repertório, ela já vai melhorar a conversa de vendas, ela já vai saber o que oferecer, quanto cobrar, para quem vender. Ó, como a gente vai focando. Então, tentem dar tiro mais perto. Pega o que você já tem de bom, gente, e vende para mais pessoas. Entendeu? Do que ficar recriando o produto. Dá mais tempo, a gente gasta mais energia, gasta mais dinheiro. Pega o que você tem de bom e amplia, pulveriza. Lembra que eu falei do foco lá do mix? É isso. Quem mais? Muito bom, muito bom. Estou anotando aqui, cada resposta a gente aprende mais, né? Bora lá, Lê, só tô te esperando aqui, negão. Você não sabe o que te espera, você tá focado comigo aqui. O louco vai morar perto da minha casa ainda, é doido. Pertinho, mas se eu não tivesse já alugado a casa, já mudava para Vinhedo direto, viu? Daniel levantou a mão. Pergunta aí, Daniel. Vamos lá, Dani. Priscila, deixa eu pegar um gancho aí e te pedir uma grande ajuda. Qual seria uma tática que você me indicaria para você quebrar uma barreira cultural? Porque, como você sabe, a gente está em Portugal e a gente sente uma grande barreira perante os portugueses na hora de apresentar os produtos brasileiros. Qual seria uma tática que você acha que sugeriria para mim para eu abordar nesse primeiro contato? Putz, cara, eu não conseguiria te dar uma resposta tão simplista assim, tá? Porque eu acho que eu precisaria estudar um pouquinho mais, até porque eu não aprendi em Portugal. Então, eu precisaria entender um pouquinho mais essa cultura toda. Primeiro que eu vou te passar um pepino, vou passar para o Ale, eu acho que o Ale pode te ajudar bastante nisso, porque ele viveu isso aí. Então, acho que é sempre bom você ouvir pessoas que já passaram pelo problema que você está passando. Mas o que eu diria é o seguinte, eu tentaria focar naquilo que, assim, perante o mundo, eu acho que a gente tem alguns benefícios enquanto Brasil. Tirando o povinho, né, que somos nós, eu acho que a gente tem um quê de saudabilidade, a gente tem um quê de produtos mais naturais, mais natureza. Eu usaria, pode parecer óbvio, tá, o que eu estou te falando, mas eu usaria toda essa nossa força do natural para trabalhar um pouquinho isso. Porque isso, né, e não pensem que eu falo isso porque eu não gosto do Brasil, tá, gente? Eu amo o Brasil. Amo, de verdade. Por isso que eu me esforço tanto em ajudar esse país. Mas, infelizmente, eu sei da imagem que a gente tem no mundo, né? Mas eu acho que tem uma coisa que as pessoas sempre buscam aqui, que eu acho que é legal, que é a coisa da natureza, da saudabilidade, desse repertório incrível que a gente tem de legumes, verduras, frutas. Eu entraria por esse viés. Eu nunca gosto de entrar em conflito cultural. Mesmo de país a país, eu enfrento isso de empresa a empresa, mesmo dentro do mesmo país. Então, nunca vai para o embate.
sempre pega o melhor dos dois e cria um terceiro melhor. Tipo, aqui em Portugal, gente, vocês são muito bacanas e muito bons nisso, e nisso, e nisso. Por isso, a gente, como brasileiro, nunca vai conseguir fazer. Mas eu também tenho algumas coisas no Brasil que talvez seja mais difícil para você aqui em Portugal fazer, que é isso, isso e isso. Que tal a gente juntar os dois disso e dar um terceiro? Eu gosto da questão da parceria, porque barreira cultural é difícil. Então, nunca entra no embate, e nem em comparação, foge disso. Foge disso. Obrigado. Muito bom, muito bom. Vamos lá, mais uma última. Quem vai ser o último? Quem vai fazer a saideira aí? Dou-lhe uma. Não. Pris, ninguém levantar a mão, eu vou fazer a saideira, Pri, vou fazer a saideira. Tá bom? Você está muito intrometido, viu? Mas eu sou mesmo, assim. Eu também anotei aqui anotei muita coisa. E uma coisa que você falou, assim, eu também percebo uma grande dificuldade. Não do meu business, porque eu tenho contato com os membros praticamente toda semana, e que isso facilita um pouco a minha vida, né? Mas eu vejo muitos empresários automatizando tudo. Aquilo que você falou é verdade, recebe um monte de comunicação via WhatsApp, enfim. Como é que você avalia essa automação com o cliente e, na sua experiência, se usar, é bom ou não usar a automação, e se usar a automação, quais os cuidados que você tem que ter? Vamos lá, eu vou te falar um pouquinho da minha experiência, tá? E eu tive alguns embates, inclusive na minha experiência com relação à automação. Primeira coisa, que eu acho que a automação é boa sim, mas a gente tem que pensar na automação como ferramenta, como recurso, e não como conversa de vendas. Vou te dar um exemplo. Com o lançamento do livro, uma comunidade que eu estou entrando para lançar o livro com antecedência são nos meus clientes. Eu tenho muitos clientes aqui no Brasil, gente, clientes grandes. Pra vocês terem ideia, eu tenho dentro da minha carteira 400 nomes de clientes de grandes empresas que já participaram de projetos comigo, decisores, não estou falando de treinando, de pessoas que foram treinadas são mais de 50 mil. E aí eu não tenho controle mesmo. Mas o dono do negócio, o diretor de vendas, o diretor de RH, o gerente de RH, essas coisas todas. E eu falei, poxa, eu quero falar para os meus clientes primeiro que eu estou lançando o livro. E contratei uma ferramenta de automação de um dos nossos membros, inclusive, o ClickZap. E deixei muito claro para a minha equipe assim, gente, a automação tem que ser para ferramenta, não para conversa, porque eu gosto da automação, porque a automação te dá indicador. Se o cara viu, se o cara não viu, você consegue classificar, estou falando de uma ferramenta de WhatsApp, ok? Então, eu contratei uma ferramenta de WhatsApp, automatizei o meu WhatsApp da consultoria. Peguei esses 400 nomes e joguei dentro. Por quê? Porque eu não vou conseguir mandar 400 WhatsApp para falar do lançamento do livro, gente. E também não gosto de grupo, porque o grupo te generaliza. E por isso que eu tomei a decisão da automação. Só que o que eu fiz? Automatizei a ferramenta e não a conversa. Eu criei os guides de conversa pelo WhatsApp, peguei essa lista de 400 nomes e dei para cada uma das minhas meninas aqui da equipe, cada uma ficar com 50, ok? Por quê? Porque esses 50, cada uma delas vai falar individualmente com cada um. Então, automatizei, enquanto ferramentas, 400, eu consigo ter o controle da conversa de 400, só que a conversa é individual. E cada um a gente está respondendo de um jeito. Eu mando uma mensagem, entre aspas, padrão, mas com o padrão, vou falar uma palavra ridícula, com padrão individual. Então, eu mando para o Alê me responde e eu respondo individualmente. Então, ele recebe uma conversa generalizada, mas um retorno individual. Então, o que eu diria, só para te responder,
é muito bom automatizar o recurso, mas não automatizem a conversa de vendas. É isso que humaniza. Vou dar um exemplo ridículo. Hoje de manhã, né, eu liguei lá no pet shop da Márcia e pedi para a Márcia, todo mundo vai achar que a Márcia tem pet shop. Eu liguei no pet shop da Márcia, eu mandei um WhatsApp perguntando se podia dar banho em 2 cachorros meus hoje. E era uma ferramenta automatizada. A ferramenta automatizada pegou todo o meu texto e jogou num texto automatizado, padrão. O que aconteceu? Falei, pô, que bosta, por que não faz as coisas certas? Entendeu? Porque eu me senti como? Atendido por um robô. E a gente não pode correr esse risco, gente. Isso é o fim da humanização. E é exatamente o contrário que a gente precisa fazer. Respondi? Sim, muito bom, muito bom, muito bom. Pri, obrigado, gratidão. Pessoal, para quem gostou, a gente pede aí para que vocês nos ajudem. Amanhã a Priscila vai repetir esse evento, falando com a turma do Brasil e Estados Unidos. A gente separou, ela veio aqui exclusivamente para Portugal, porque o fuso horário de Portugal em relação ao Brasil e Estados Unidos é um fuso grande. E por que ela vai fazer Estados Unidos e Brasil junto? Porque o fuso horário é 1 hora só, então dá para fazer aí para os dois ao mesmo tempo. Então, aí eu peço para cada um de vocês aí, se puder não, viu, Pri? Vou mudar. Eu falo que vocês que estão aqui devem, como gratidão para a Priscila, entrar lá no Instagram, Priscila Praça, Venda de Valor, seguir esta mulher lá no Instagram. E amanhã, às 6h30, horário dos Estados Unidos, e 7h30, horário do Brasil, a Priscila vai fazer essa mesma apresentação, essa mesma palestra para divulgar o livro dela e passar essas dicas incríveis aí sobre venda. Então, se você quiser estar lá conosco, você está convidado e a gente pede que você nos ajude aí a divulgar esse evento que a gente vai fazer amanhã, tá bom? Então é isso, Pri. Você encerra aí. Gratidão, muito obrigado. Gratidão, gente. Esse desafio. E gravei aqui, então estou com prova de todo mundo aqui da sala que você diz que aí eu tenho o meu estúdio de gravação, que eu tenho escritório para trabalhar, que eu tenho, vou levar minhas filhas para brincar no quintal, enfim. Então, está gravado, tenho provas aqui. Tá bom? A Margarida está doida para ir para o Brasil, viu, Pri? Depois vou te apresentar. A Margarida está doida para ir para o Brasil. E a gente vai levar a Margarida lá para, quem sabe, palestrar lá para os brasileiros também, tá bom? Então, Pri... Vem para cá também, bora lá. Vem para cá. E como toda boa vendedora, você sabe que tudo na vida tem um preço, né, Ale? Então, assim, hashtag fica a dica, tá?